que nós precisamos estar muito atentos, levar muito a sério. Ele diz assim a partir do versículo 3, do capítulo 3 de 2 Pedro: antes de tudo considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo. Estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olhe para quem está do seu lado aí e diga assim: olha, Ele não quer que você pereça, mas que você chegue ao arrependimento. Nosso Deus, Ele é muito paciente. Prosseguindo, versículo 10: Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Que espécie de pessoa, de discípulo de Jesus, Ele espera que você seja? Que pessoa você precisa ser? E a resposta é: pessoas que vivem em santidade e piedade. Em outra versão, que vivem em santidade e devoção, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, aleluia. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Vamos repetir juntos esse versículo? Vamos. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mais uma vez, queridos, e mais forte. Vamos juntos. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, diz no versículo 14, por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos,
esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Aleluia. Você tem promessa, filho? Você tem promessa, filha? Esta igreja tem promessa de Deus. Sim, nós temos. E precisamos nos formar e nos forjar e nos basear nestas promessas. E a primeira promessa é esta: segurança da vida eterna no reino de Deus, no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7, acompanhe comigo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que é isso, pastor? O que significa comer da árvore da vida? Vocês lembram que lá no Éden, o Éden foi protegido por anjos após a queda do homem e a expulsão do homem do paraíso, para que eles não pudessem retornar ao paraíso para comer da árvore da vida. Esta árvore da vida estará acessível, preparada para você, filho, filha do Senhor, para você se alimentar por toda a eternidade. Aleluia. Isso significa, queridos, que nós podemos ter segurança de uma vida que não terá fim, porque Ele, o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus, Ele conquistou esta vitória para nós na cruz do Calvário, derramando do seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. O que fez com que o homem fosse expulso, que foi o pecado, foi vencido pelo segundo Adão, o Senhor Jesus, conquistando o direito e nos justificando para que tivéssemos, para que tenhamos acesso a esta vida e vida eterna. Agarre-se nesta promessa. Não tenha medo, porque o Senhor lhe garante que se você crer e entregar a sua vida a Ele, não é a religião que vai te dar a salvação, não é a igreja batista ou qualquer outra igreja que vai lhe dar a salvação. A segurança da sua salvação está no Mashiach, o Senhor Jesus, e só Ele lhe garante esta salvação. Tome posse e firme-se nesta promessa. A segunda promessa, que foi a igreja de Esmirna, e hoje nós precisamos tomar posse. Coragem para enfrentar o martírio se for necessário. Esta teologia que prega, não, você vai ser só vencedor, você vai ser próspero, nada disso. Se for necessário passar lutas, dificuldades, enfermidades, passar por perseguições, você vai receber do Senhor Jesus, pelo seu Espírito, coragem, força para enfrentar. Eu não sei se você já assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Em especial, aquele filme me trouxe uma alegria e ao mesmo tempo um temor. Porque você sabe, o apóstolo Paulo, seu nome verdadeiro é Shaul, ou Saul no português, ele era de uma família abastada. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele tinha instruções diferenciadas daquele tempo. Naquele tempo era muito difícil a educação e ele teve uma educação, houve um investimento na vida daquele homem tremendo. E ele era um fariseu, um zeloso das Escrituras.
E de repente ele cai do cavalo, literalmente, e passa a seguir a Jesus. E no final da sua vida, a gente vê isso na segunda carta a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é isto? Aquele homem diante da morte, ele poderia muito bem retroceder e falar: não é bem isso que eu creio, não. Não é bem isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero é viver. Mas ele se manteve fiel até o final. E não abriu mão do seu Senhor, da sua fé. Diante do martírio, da morte, não retrocedeu. E por que hoje nós precisamos ser diferentes dele? Diante das ameaças, do nosso status social, ou até mesmo dos nossos recursos, nosso convívio com amigos, por que nós abrirmos mão de nos mantermos fiéis? Se encontramos o Senhor Jesus, encontraremos nele a força para enfrentar, se for preciso, a morte. Então dá uma cutucada aí em quem está do seu lado e pergunta: você está preparado? Está preparada? Está disposto? Está disposta? A terceira promessa é um convite para a gente entrar na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, e ter uma cadeira cativa na mesa do banquete. Esta visão celestial é maravilhosa, está registrada em Apocalipse 2:17. Quando o Senhor Jesus diz à igreja de Pérgamo: quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Uma pedrinha branca, um maná escondido. O que isso significa? É verdade que para nós estas palavras não encontram razão de ser, mas para aqueles primeiros cristãos daquele tempo, ainda estava muito recente as histórias do povo sendo alimentado no deserto, e em especial no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança havia um recipiente que guardava o maná que caiu durante 40 anos no deserto. E algo extraordinário, sobrenatural acontecia, que aquele maná, ele não apodrecia, ele não estragava. E a promessa agora é de que nós teremos acesso a este maná. Teremos como nos alimentar e festejar com esta alimentação. De acordo com a tradição hebraica, um vaso com maná foi preservado na arca. E de fato, no dia em que nós adentrarmos as mansões celestiais e estivermos nesta festa em que o Cordeiro estará dando para a sua igreja,
nós nos alimentaremos, nós provaremos esta comida celestial. Em especial, receberemos uma pedrinha branca, e na cultura judaica, esta pedra significava, por um lado, a absolvição por um júri, e a pedra negra, ela significava a condenação. Então, quem recebia a pedra branca, estava sendo declarado justificado. Mas também significava um convite, algo especial que a pessoa apresentava quando estava para participar de um banquete. E este significado em especial, queridos, traz para nós um símbolo maravilhoso da admissão que vamos receber ao entrar pelas portas dos céus. Aquele que recebe a pedra, aquele que tem uma cadeira cativa, será convidado para estar junto com o Cordeiro, para celebrar por toda a eternidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Chegamos à quarta promessa feita à igreja de Tiatira. E aqui em especial, queridos, nós encontramos que temos um convite para participar do reino de Cristo e receber dele autoridade. A autoridade que hoje nós temos como igreja é uma autoridade que nós pregamos, não é pelo nosso próprio nome. Eu não estou falando com você pelos próprios recursos ou pelo nome do pastor Anderson, não. Nós ministramos cura, nós ministramos libertação, não pelos nossos próprios nomes, mas pela autoridade de quem? Do Cordeiro Santo de Deus, o Filho do Altíssimo. Então, quando nós tomarmos posse na plenitude das promessas de Deus, nós estaremos reinando com Ele em autoridade. Em autoridade. Esta quarta promessa, queridos, nos mostra que o vencedor recebe a promessa de receber autoridade e autoridade sobre as nações, sobre as pessoas. E é com Cristo que nós reinaremos. Amém ou não? Isso está em Apocalipse 2, 26 e 28, que passamos a ler. Eu lhe darei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Você está cansado? Está cansado? Quer partir para a quinta, sexta e sétima promessa? Você está anotando? A quinta promessa é: receberão um corpo glorificado, tendo seus nomes conhecidos nos céus. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Nós temos uma promessa que, ao som da última trombeta, e nós vamos pregar sobre as trombetas, ao som da sétima trombeta, num abrir e fechar de olhos, primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, os santos, os discípulos de Jesus, seremos arrebatados. Essa ressurreição e esse arrebatamento irá gerar nas pessoas, nos discípulos de Jesus, o que foi gerado em Jesus. Olha, preste bem atenção nisso. O que foi gerado em Jesus quando ele estava dentro do sepulcro. Nós sabemos que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. Nós dizemos ressuscitou, mas na verdade ele ressurgiu.
E qual é a diferença de ressuscitar para ressurgir? Ressuscitar é ser reanimado e manter a mesma condição física. O paciente está lá numa situação difícil, morre. Há uma manobra, há administração de medicações e o paciente volta. Isso é ressuscitação. Ressuscitação cardíaca. Ressurreição é diferente. Num abrir e fechar de olhos, algo sobrenatural acontece, ou aconteceu com Jesus. Ele recebeu um novo corpo, que nós na teologia chamamos de corpo glorificado. Um corpo que na linguagem de C.S. Lewis, um escritor clássico da literatura cristã, diz que possui uma densidade maior do que a matéria. O que é isso, pastor? Jesus se apresentava diante dos seus discípulos com, por exemplo, o cenáculo fechado. Ele passava pelas paredes, ele subiu aos céus, não era mais limitado às leis da física. Isto é um corpo glorificado. E é o corpo que nós receberemos. Por isso, como nós ouvimos na semana passada com o pastor Gil, ele veio como filho unigênito e ele voltou ao Pai como o primogênito de muitos irmãos que receberão o mesmo corpo que ele recebeu. Nesta quinta promessa, nós temos a garantia de que receberemos este corpo glorificado. Por isso viveremos eternamente, porque é um corpo que não é submetido à corrupção, à putrefação, às condições naturais. É um corpo que nós teremos para viver com Ele para sempre. Isso está em Apocalipse 3, os versículos 4 e 5. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Essa vestimenta de branco é a santidade do corpo, do revestimento que receberemos. E ele continua dizendo: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, porque ele terá a vida eterna. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. A partir daí, querido, o seu nome será conhecido. Olha, ali vai o Anderson, ali vai o Lincoln, ali vai a Lisele. Nosso nome é conhecido nos céus. Esta é a promessa do Senhor. Sexta promessa e penúltima. Nós teremos acesso à sala do trono, ao Santo dos Santos Celestial. Apocalipse 3:12. Nós encontramos: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Queridos, na dimensão espiritual, Deus criou o que nós chamamos da nova Jerusalém. São os céus. Os céus terá um lugar especial que é chamado de sala do trono. Por muitas vezes nós vamos falar sobre isso durante as mensagens de Apocalipse. Nesta sala do trono, Deus está, o Deus Pai, o nosso Deus eterno, está assentado.
assistido pelos 4 seres viventes. E ao redor desta sala há 24 tronos. É uma sala especial, uma sala em que há pura luz. E nós teremos acesso livre a este lugar. Este lugar foi representado no tabernáculo como o lugar santíssimo. O lugar onde havia a Arca da Aliança, onde Deus se assentava para tratar com o sumo sacerdote. E no mundo espiritual, nós teremos acesso a este lugar da presença de Deus, este livre acesso à presença de Deus. Esta promessa, queridos, é para aqueles que creem, para aqueles que se entregam. Entrar nas mansões celestiais é pela fé no Filho do Altíssimo, que nos garante esta promessa. E a última promessa para a gente fechar, para você poder dormir de verdade. Reinaremos com o Senhor Jesus vitorioso. Seremos eternamente vitoriosos. Querido, você passa luta, dificuldades. Esta semana você derramou lágrimas. Você passou situações que você se sentiu fraco, sem forças. Queridos, nós temos uma promessa no Senhor Jesus, que nós passaremos a reinar com Ele, e não passaremos mais por perdas, não passaremos mais por dores, não derramaremos mais uma só lágrima, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu venci, em outras palavras, você vencerá. Que promessa maravilhosa, que esperança maravilhosa. Que esperança em que encontramos em Deus, que não podemos abrir mão. Eu sou impulsionado a ler um texto com vocês, pelo Espírito Santo. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono, olha o trono, e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirma e afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. São palavras de homens, não são palavras de religião, não são palavras
de filosofias. São palavras produzidas pelo Espírito à sua igreja.